metade do verso 12. Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá um indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O que é que o nosso apóstolo está dizendo aqui? O que ele está dizendo é o seguinte, para a igreja: vocês querem dons espirituais? Então procurem progredir para a edificação da igreja. O que seria esse progresso? O que fala em língua, ore para que possa interpretar, ou tem alguém que interprete. Esse seria o progresso, porque língua sem interpretação não serve na igreja. Então vocês querem progredir? Começa pedindo a Deus que Deus traga ou tenha alguém que promova ou que traga a interpretação das línguas. E o argumento dele é o seguinte: porque se eu oro em língua, o meu espírito ora bem, porque o falar em línguas é um exercício espiritual. Mas a minha mente, ela fica infrutífera. Por que a mente fica infrutífera? Porque ela não compreende, ela não entende. E para que haja fruto, é necessário que haja entendimento. Então você ora bem com seu espírito, mas a sua mente, ela permanece infrutífera. E o que é que eu vou fazer então? Diz Paulo no verso 15. Eu vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Eu vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Você vê como Paulo está aqui preocupado em trazer a mente para o exercício espiritual, para a prática dos dons espirituais. A mente, ela não é oposta à espiritualidade, como querem alguns. Ao contrário, se não tiver o engajamento da mente e a compreensão do que está sendo dito, então não há verdadeira edificação. Ao contrário do que se pensa aí, né? Ao contrário dessa tendência que é rejeitar a intelectualidade que Deus nos deu, como se ela fosse um obstáculo à espiritualidade. Ela não é um obstáculo à espiritualidade. A mente não é um obstáculo à espiritualidade. O intelectualismo ou racionalismo são um obstáculo à espiritualidade, mas não o uso correto da mente como Deus nos deu. Verso 16, se você bendisser apenas em espírito, se você começar a bendizer a Deus em espírito, como é que o indouto é a pessoa que não vai entender o idioma em que você está falando, como é que ele vai dar amém depois da tua ação de graças? Porque não entende o que você diz. Você está orando em línguas, verso 17, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Você está orando em língua, mas o irmão do seu lado não está sendo edificado, ele não sabe o que é que você está orando, e quando você terminar de orar em línguas, ele não vai nem dizer amém. Porque amém significa, assim seja, sei lá o que é que ele orou. Como é que eu vou dar amém quando ele termina de orar em línguas? Eu não entendi. O amém é para quando você concorda, né? O amém é para quando você concorda. A pessoa está orando em línguas, você não sabe o que ela está dizendo, como é que você vai dar amém? Como é que você vai participar daquele exercício espiritual? O quarto argumento de Paulo está aí no verso 18 a 19. Eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que vocês, mas eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento do que 10.000 em outra língua. Eu creio que a preferência do apóstolo inspirado deveria guiar a gente, não é? Paulo prefere 5 palavras em português do que 10.000 em língua na igreja. Ele fala em língua mais do que todo mundo, ele era apóstolo, ele tinha um dom de línguas, mas ele sabia que a língua, a eficácia da língua, do dom de línguas para edificar a igreja é extremamente limitado. Por isso que ele prefere, no culto, ele prefere falar, expor a palavra de Deus no idioma conhecido por todos, do que dar 10.000 palavras em língua desconhecida para aquele povo. Próximo argumento dele, e aqui alguns acham que chegamos no coração do que Paulo está querendo dizer, está aqui do verso 20 até o verso 25, é que as línguas, elas têm uma finalidade da qual nós precisamos estar conscientes. As línguas representam o juízo de Deus sobre os incrédulos.
Verso 20: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Passagem surpreendente de Paulo. O que ele diz aqui no verso 20? Meus irmãos, vamos ser adultos no entendimento. Será que vocês não entenderam qual era o propósito, um dos propósitos das línguas? Na lei está escrito, e aqui ele está citando Isaías 28, 11 a 12. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Você vai ter que voltar comigo lá para Deuteronômio para a gente explicar o que é que Paulo está dizendo aqui. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, Moisés, inspirado por Deus, traz uma relação das bênçãos e das maldições que Deus daria sobre o povo de Israel se eles obedecessem ou desobedecessem. Na relação das bênçãos tem prosperidade, uma série de coisas, vitória sobre os inimigos. A relação das maldições é grande. Começa assim: se vocês desobedecerem a minha voz, eu vou mandar praga, peste, doença, vai morrer o gado, vou mandar seca, vou mandar destruição para as plantações de vocês. E aí, mais adiante, Moisés diz que o maior castigo que Deus vai dar ao povo, se desobedecer a ele, é a invasão por um povo estrangeiro. Ele diz assim: eu vou mandar um povo para vocês, um povo cuja língua vocês não entendem, e esse povo vai tomar a terra de vocês, a plantação de vocês, e vai tomar o lugar de vocês, e vai expulsar vocês da terra que eu dei para vocês. Então, qual seria o sinal de que aquilo estava se cumprindo? Quando o israelita ouvisse o soldado falando uma língua que ele não compreendia. É isso que Isaías está dizendo aqui e que Paulo está citando. Vocês não querem ouvir a minha lei, diz Deus. Vocês não querem ouvir os meus profetas? Então eu vou falar em juízo contra vocês através da língua de um povo que você não conhece. E o profeta Jeremias diz a mesma coisa no capítulo 5, verso 15. Quando no dia de Pentecostes, agora presta atenção, dois eventos. Quando houve a invasão de Israel, os exércitos assírios falavam aramaico, o judeu falava hebraico. Embora sejam parecidos, não é a mesma língua. Quando os judeus ouvissem os soldados cercando Jerusalém falando em aramaico, eles deviam dizer: peraí, eu já vi, isso aqui deu um déjà vu, eu já vi isso em algum lugar. Ele deveria lembrar de Deuteronômio 28, de que a língua estranha sendo falada nas muralhas de Jerusalém era o sinal de que Deus estava trazendo juízo contra a nação, como ele tinha prometido. Isso se repetiu no dia de Pentecostes. Quando os discípulos começaram a falar em outras línguas, Atos capítulo 2, o judeu de Jerusalém devia ter dito assim: peraí, eu já vi isso em algum lugar, já vi esse filme, língua estrangeira em Jerusalém, o que é que isso significa? O que é que aconteceu 30 anos depois? Jerusalém foi arrasada pelos romanos. As línguas em Pentecostes eram um sinal de que Deus haveria de cumprir o que ele disse em Deuteronômio 28, que ele mandaria uma nação estrangeira que haveria de invadir o seu povo, a sua terra, e promover aquela devastação. Por isso que Paulo diz aqui: meus irmãos, vocês estão brincando com uma coisa séria, com uma arma poderosa. As línguas, elas são sinal do juízo de Deus. Por isso que elas são um juízo para os incrédulos e não para o crente. Vocês estão pensando que língua é sinal de espiritualidade, da presença de Deus? Não, não. As línguas são um sinal para o incrédulo, do juízo de Deus. Mas a profecia é um sinal para o crente, para edificar a igreja. Por isso, meus irmãos, não vamos ser meninos, não vamos ser crianças no entendimento, mas vamos ser adultos com relação ao uso. Vocês estão querendo o dom de línguas por causa
da aparente espiritualidade dele, falar mistérios e essas coisas, mas pensa bem o que é que as línguas representam na história da redenção. Aí ele dá um exemplo aqui, verso 23. Se a igreja se reunir no mesmo lugar e todos começarem a falar em línguas, se entrar em douto ou incrédulo, não vão dizer que vocês estão doidos? Né? Juízo sobre o incrédulo. Em vez da língua atrair, ela vai. Tá a igreja, de repente está aqui, todos nós aqui, vamos começar a falar em língua. E chega um descrente ali que ele bota a cabeça assim, olha, e entrei no hospício. E não é exatamente isso que tem acontecido? O mundo ridiculariza conosco por causa do que ele vê na televisão. Está uma pastora, está uma bispa, está um pastor, um apóstolo falando, aí de repente no meio da pregação, ralabala balaxi, chupa bala house, né? Vai dizendo, gente, o que é isso? O que isso representa? Por que essas palavras, essas frases ali sem sentido? O que eles estão pensando que aquilo representa? Isso é o quê? Por isso que o mundo já nos ridiculariza por causa da cruz. E a gente ainda dá motivo. Por isso que quando a Assembleia de Deus começou aqui no Brasil, eu não sei como é hoje, mas grande parte das Assembleias de Deus, ela reduz o falar em línguas durante a semana num culto fechado. Para entrar tem que ter a carteirinha da Assembleia. Eles não querem fazer isso mais em público, porque eles sabem que não... Embora tenha pastor pentecostal que faça isso em público, mas a Assembleia de Deus, pelo menos ela percebeu, algumas assembleias, elas não fazem isso. Eu já preguei em várias assembleias em culto, talvez porque disseram, veio um presbiteriano, ficou tudo calado, né? Isso me lembra uma história eu vou contar uma piada aqui, só para a gente... Diz que o pastor presbiteriano foi convidado por um pastor da Assembleia, né, para pregar. Aí o pastor presbiteriano aceitou, era numa outra cidade. Aí o pastor da Assembleia chamou a igreja e disse, olha, domingo que vem um presbiteriano aqui, você sabe como é presbiteriano. Então não quero ninguém falando em línguas, falando aleluia, dizendo amém, glória a Deus. Fica tudo quieto, fica quieto. Todo mundo se controla, deixa o pastor pregar, ninguém diz nada. Tá bom, pastor, vamos fazer isso. Aí no domingo seguinte, o pastor presbiteriano acordou tarde, né, se ele esqueceu do compromisso, aí correu no fusquinha dele, pegou a mala, jogou em cima, né, do bagageiro do Fusca, amarrou com corda e pé na estrada, chegou na hora do culto. Estacionou o Fusca na frente da igreja. Do púlpito ele viu o Fusca lá, com a mala em cima. Não deu tempo nem de tirar a mala. Aí ficou lá esperando a hora, né? Aí ele viu que passou uns folgados lá, os folgados começaram a olhar a mala. E ele aqui agoniado. Chegou lá o pastor da Assembleia, a Assembleia estava em silêncio completo. O pastor passou a palavra. Aí o presbiteriano começou a pregar. Né? Pregar com o olho lá, né? Vendo, pregando, né? Aquele silêncio na Assembleia, que ele vê lá, os moleques começam a desamarrar a mala. Aí arranca a mala, aí o pastor não se contém e diz, ai que a mala cai. Aí a igreja toda, aleluia, glória, glória, glória. Gente, essa foi terrível, eu sei. Eu estou cansado, vocês me perdoem. É que eu estou muito... Quando eu fico cansado, eu fico engraçadinho assim. Mas o... Bom, né? Se a igreja começar a falar em línguas ao mesmo tempo, os indoutos e incrédulos vão dizer que vocês estão loucos. Então as línguas elas acabam funcionando ao contrário, né? Elas acabam exercendo um juízo sobre o incrédulo e afastando o incrédulo da comunhão de Deus. Mas, verso 24, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido, por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E aqui a gente lembra Hebreus que a palavra de Deus é como uma espada afiada que penetra e discerne lá dentro as intenções do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, ele adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O que é que convence o incrédulo que Deus está no nosso meio? Não são as línguas, mas a palavra ensinada. Deus usa para convencer. A palavra faz com que ele veja a sua própria vida. Quem é pastor teve essa experiência já várias vezes, de na porta, cumprimentando as pessoas, alguém chega e diz assim, pastor, o senhor não me conhece, mas o senhor falou da minha vida toda hoje. Tudo que o senhor falou é verdade. Mas não é que o pastor sabia, é que a palavra de Deus revela a verdade do coração, expõe, é por isso que ela é chamada de espelho, lá em Tiago, capítulo 1. Ela é como espelho que revela o que está dentro do coração. Por esse motivo, diz o apóstolo Paulo,
não sejam crianças. Vocês estão lidando com uma coisa séria, que é essa questão de línguas. As línguas, ela tem esse efeito. Ela é juízo de Deus sobre os incrédulos. E aí ele termina fazendo as aplicações aqui, do verso 26 em diante. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Eu acho que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando vocês se reúnem, o culto de vocês é uma bagunça. Porque um faz isso, um faz aquilo, outro faz isso, não tem sequência, não tem ordem, não tem nada. Irmãos, façam tudo para edificação. Aí ele começa a organizar o culto na igreja. Ele começa falando de línguas. Verso 27. No caso de alguém falar em língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O que é que Paulo está dizendo? Paulo não fechou a torneira. A torneira estava aberta, jorrando, na igreja de Corinto. Paulo deu uma fechada que deixou pingando 2 ou 3 gotas. Fala em 2 ou 3, no máximo, em sequência, e tem intérprete. Se não tiver, fica calado na igreja. Essa é a minha posição. Se alguém me pergunta, você crê que o dom de línguas pode existir hoje? Eu digo, eu não tenho problema nenhum. Deus é soberano, ele pode dar o dom de línguas, mas se Deus der o dom de línguas, vai ser como está escrito aqui. Idioma falado no poder do Espírito Santo, soberanamente, não é blá 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 blá, não. É um idioma estrangeiro que você nunca falou na vida, de repente você se vê louvando a Deus nessa língua que você nunca aprendeu. 2, em sequência, no máximo 3, tudo bem, Paulo ia dizer 2, mas disse, tudo bem, vocês gostam, eu vou dizer 3, mais um, uma concessão, no máximo 3, e tenha quem interprete. Se não tiver essas 3 condições, não é para ter, não é de Deus. Não venha me dizer que é de Deus, porque eu não tenho obrigação de dizer que é de Deus. Se for como está aqui, aí sim, você vai me convencer que é de Deus. Mas não venha querer me convencer que é de Deus quando fala todo mundo ao mesmo tempo, não tem interpretação e é blá 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 blá. Não queira me convencer que é de Deus, por favor. Porque o que vai me dizer se é de Deus ou não é a revelação escrita. É o padrão que Deus deixou. E ele está dizendo aqui que na igreja, se tiver o dom de línguas, não é para ter. Sempre. Se tiver, ele diz aqui, se tiver alguém que fale, que seja 2, no máximo 3, em sequência, e tenha quem interprete. Se não, fica calado e fala com você mesmo e com Deus. Pronto. Se for nesses termos, eu não tenho problema. Agora, o ônus de você provar que o dom de línguas está de volta é seu. Você que tem que provar que de fato é o dom de línguas. E aí tem a fundamentação bíblica, se está de acordo com isso. Se não, por favor, não tente me contar a sua experiência e me convencer de que é de Deus, porque eu não sou obrigado a acreditar em você. Eu vou seguir o que diz a palavra de Deus.